Estás a receber rendas, pagas os teus impostos, mas tu perguntas, será que estás a pagar a mais? Se fizeste obras no imóvel que arrendas e gastaste, por exemplo, 50 mil euros, há uma forma legal de tu deduzir estes 50 mil euros nos próximos 6 anos. A forma de o fazer é o englobamento e não estamos a complicar o IRS. Se tiveres despesas grandes a deduzir, como obras, IMI, o condomínio, podes deduzir estes valores nos teus rendimentos durante esses 6 anos. E se esses valores forem maiores do que aquilo que tu recebes, simplesmente não pagas impostos. Mas atenção, porque se não escolheres englobamento, não podes deduzir esses valores para os próximos anos. Neste vídeo, vamos ver exatamente quando deves escolher englobamento e quando não o deves e que consequências é que trazem para ti como senhorio. Bom, neste vídeo vamos ver exatamente quando é que faz sentido usar o englobamento e quando é que não faz e o que é que significa isto, o englobamento, para o nosso IRS, ok? E quando é que faz sentido isto especificamente nos rendimentos para dos arrendamentos, ok? Na categoria F da declaração de IRS. Porquê deduzir despesas? Okay? Muitos investidores imobiliários gostam de ter uma perspectiva a longo prazo dos seus negócios, sendo que alguns preferem optar pelo arrendamento ao invés de alojamento turístico que tem outro tipo de despesas. Isto aqui é a questão de alguns investidores optam pelo arrendamento, outros que não, mas aqui não vamos discutir isto, ok? Aqui vamos discutir é a questão de um senhorio e se deve optar por englobamento ou não em função das suas despesas, tanto anuais como pontuais, ok? Assim, saber que despesas podes deduzir no arrendamento é um ponto fulcral para que possas pagar o mínimo de impostos possível. Os senhorios mais experientes sabem de que forma deduzir as despesas, mas muitos deles não sabem em que situações devem usar o englobamento, nem que vantagens têm, ok? Mas antes de explorarmos isso, vamos perceber o que podemos fazer para, de que forma é que podemos ser tributados, ok? Como funciona a tributação nos rendimentos do arrendamento? A tributação dos rendimentos de arrendamento em Portugal pode variar dependendo da estrutura através da qual o imóvel é gerido, ok? Depende se formos empresa, se formos trabalhador independente com contabilidade organizada, se formos trabalhador independente em regime simplificado, se fizermos a nossa tributação na esfera de IRS como um título particular ou se fazemos na esfera de título particular, mas com englobamento, que é isto que vamos ver aqui, ok? Nestes cinco tópicos, vamos ver exatamente, vamos aprofundar aquilo que é o último tópico referente ao englobamento, ok? Como funciona a tributação dos rendimentos no arrendamento? Vamos considerar um investidor que possui 2 frações arrendadas no Porto como um rendimento mensal total de 1.200 euros, ok? Isto, no fundo, acaba por ser 600 por fração. Este investidor trabalha por conta de outrem e está atualmente sujeito a uma taxa de IRS de 14%. Sem englobamento, os rendimentos perdiais de 14.400 euros, que são os 1.200 vezes 12, seriam tributados a uma taxa de 25%, resultando num imposto de 3.600 euros. Ok? Com englobamento, os 14.400 euros seriam somados aos rendimentos de trabalho, que iriam resultar numa taxa que vamos considerar de 18%, onde resulta num imposto de 2.592 euros. Neste caso, o englobamento seria vantajoso, pois o imposto total seria menor. Ok? Isto, no fundo, é, neste cenário, como estamos aqui a avaliar um cenário de um investidor que, por conta própria, eventualmente recebe pouco, porque estamos aqui com uma taxa de IRS de 14%, o que é muito baixo. Claramente que o englobamento aqui pode compensar, porque se estamos a comparar aquilo que é uma taxa de IRS sobre os rendimentos de arrendamento de 25% e uma taxa de englobamento de 14%, claramente que os 14% favorecia aqui o senhorio, ok? Mas isto numa lógica fácil de compararmos taxas de IRS. Ainda não estamos aqui a colocar a questão das despesas, ok? Mas quero saber quais as despesas que posso deduzir. Aqui sim, vamos explorar isso. Quando se trata de deduções, as despesas que podes deduzir aos rendimentos provenientes de arrendamento são diversas. Eis algumas das principais. Estas são as mais comuns que aparecem. São as obras, estruturais e não estruturais, todas as despesas relacionadas com obras no imóvel, desde que devidamente documentadas, certificados energéticos e outras certificações obrigatórias. Esses custos também entram. Limpezas e manutenção, tudo o que são custos inerentes ao imóvel, ok? IMI, os seguros e o condomínio, ok? Sendo o condomínio, se calhar, o mais normal de vermos. Quando é que deve entrar o englobamento? O investidor com 2 frações no Porto gastou, e agora voltando ao exemplo,
gastou 50 mil euros em obras numa das frações. Este valor pode ser deduzido para reduzir os impostos. Assim, se os rendimentos anuais são de 14.400 euros e ele deduzir os 50 mil euros de obras, o investidor tem flexibilidade de não pagar impostos por algum tempo, mas como e por quanto tempo ele deixa de pagar impostos? Ou seja, como é que entram estes 50 mil euros nas suas contas e a nível tributário? Optar pelo englobamento pode ser uma estratégia fiscal vantajosa, especialmente quando não há despesa significativa a deduzir. Ok? Quando deve entrar o englobamento? Consideramos novamente o investidor com duas frações no Porto. Se ele optar pelo englobamento, pode deduzir os 50 mil euros de obras durante os próximos 6 anos, supondo que cada fração gera 600 euros por mês, totalizando os 1.200 euros anuais, como vimos, ou os 14.400 euros anuais, mensais ou anuais. Ele poderia deduzir esses valores ao longo dos anos seguintes. Ou seja, e vamos por partes. Primeiro ao terceiro ano, deduz os 14.400 euros dos rendimentos prediais, restando os 6.800 euros em deduções para o ano seguinte, ou seja, para o quarto ano. E aqui no quarto ano, deduz os 6.800 euros restantes e nesse ano iria pagar impostos sobre os 7.600 euros. Ou seja, isto para dizer o quê? Estes 50 mil euros conseguem deduzir e conseguem, no fundo sim, deduzir aquilo que vamos pagar em termos de impostos, ok? Porquê? Porque nós recebemos 14.400 euros por ano. Se multiplicarmos isto por 3 e deduzirmos o valor das obras, ficamos com os tais 6.800 euros para deduzir no quarto ano, ok? Isto no fundo é simples desta forma e, portanto, aquilo que nós podemos perceber é que nestes 3 anos o investidor não paga impostos, ok? Caso não optasse pelo englobamento, ele só poderia deduzir obras no primeiro ano, pagando impostos sobre os rendimentos dos anos seguintes. É essencial guardar todas as faturas de apresentação à autoridade tributária, em caso de fiscalização, ok? Esta questão das faturas pode haver uma comunicação da autoridade tributária a perguntar se efetivamente houve gastos nestes valores, por exemplo, nos valores de 50 mil euros. A escolha entre o englobamento e tributação autónoma depende das despesas que tens para deduzir e da tua situação fiscal global. Deduzir corretamente as despesas e escolher o método de tributação mais vantajoso pode resultar em poupanças significativas. Analisa a tua situação e, se necessário, consulta um contabilista ou um consultor fiscal, ok? No fundo, aqui a questão do englobamento pode afetar bastante aquilo que é os impostos a pagar nos 6 anos. Vamos imaginar que fazemos obras, como neste cenário, fazemos obras este ano, nos próximos 6 anos podemos deduzir este valor, porque geralmente as obras, como sabemos, costumam ser caras e muitas vezes são mais caras daquilo que o valor que nós recebemos em rendas ao longo do ano. Ou seja, aquilo que nós conseguimos ver, se não optássemos pelo englobamento, é que no primeiro ano, eventualmente, não iremos pagar impostos porque o valor das obras era maior do que os rendimentos nesse ano, mas ia ficar por aí, ou seja, não íamos conseguir deduzir ao longo dos anos seguintes. E isto é o que vem trazer, esta questão do englobamento é o que vem trazer isto, é o que vem trazer a questão de conseguimos deduzir o valor das obras ao longo dos anos, não só no ano em que fizemos as obras, mas nos anos seguintes, ok? Esta é a conclusão. Obrigado por terem visto, visitem o site e até à próxima.